Mas, cara, vocês têm a leitura muito boa do que é esse meio, né, cara? Exatamente do que é o podcast, assim. Eu tava aqui, né, preparando as perguntas. Bom, começando mais um Sistema Solar. Monark chegou aqui com seu monociclo. Tá vendo? Certo? 4 quilômetros de monociclo. Aqui é bonzão que vem umas ruas lisinhas. Chegou a entrar na ciclovia também? Sim. Nossa, adoro quando tem ciclovia. Tá aí uma parada que eu gosto dos governos de esquerda. Maravilhoso. Aquela ciclovia ali passando. Também uso muito pra correr, a ciclovia pra correr. Ciclovia é da hora, mano. Monociclo, se vocês estão aí pensando, é aquela roda única mesmo, que você sobe e encaixa os dois... O segredo tá onde? No calcanhar ou nos joelhos ali pra encaixar? É o equilíbrio da perna. Eu acho que os dois, o joelho, o calcanhar, os dois. Toda a parte que ajuda a equilibrar. Mas você era um cara de skate? Você era um cara de skate, assim? Pior que não, cara. Os mega nerdão pra mim tá sendo um... Tipo, eu sempre fiquei no meu quarto, assim, o dia inteiro, nerdão mesmo. Então, pra mim, andar de monociclo tá sendo descobrir toda a cidade de novo. Cara, você tá brincando que você não tinha essa manha. Porque, meu, tem que ter uma manha ali pra conseguir. Cara, pior que não precisa, mano. Cara, todos os moleques do Flow aprenderam a andar. Minha namorada aprendeu a andar em 3 dias, tá ligado? Qualquer pessoa... É negócio do corpo acostumar, é automático. Porque a aceleração e o freio é muito... Tipo, é ele que faz, né? Certo. Você só tem que... E um pouquinho pra frente, é isso? Inclinar o corpo se inclina um pouco o peso. Michael Jackson style. Assim. Michael Jackson seria um ótimo monociclista. Sensacional, cara. Certeza que ele estaria usando hoje naquele... Ia fazer um moonwalk de monociclo. Que dá pra andar de ré. E no fim ele fazia aquela parada lá mesmo de costas pra frente era um esqui. Ah, é? Era um esqui fixo no palco. Aí ele tava dançando, pai, e de repente ele, encaixava... Sabe quando você encaixa o pé no esqui? Aí ele conseguia ir até a frente, assim, e voltar. Ah, caralho. Lembra que era uma que ele ia quase... Lembro. Ele quase batia a cabeça assim e voltava e tal. E a gente fica, caralho, ele tem os pés mágicos. Exato, mano. E ele encaixava no esqui, maravilhoso. Michael Jackson é um mestre, né? Lembrando de Michael Jackson aqui, começando o Sistema Solar e Podcast, hoje recebendo, o Monark, que é um símbolo do podcast atual. Ele que é do Flow Podcast, que é um grande podcast hoje em dia e que conversa com uma galera, Monark, que eu acho que encaixou com uma galera que ainda não tinha se conectado com o podcast, sabe? Muitas vezes eu acho que o podcast ele ia muito para um lugar de... mundo pop atual, conversa sobre o mundo pop, a Rihanna, Beyoncé e tal, ia mais pra esses lados, assim, sabe? Alguns podcasts que são grandes mesmo aqui no Brasil e tal. E eu acho que faltava um pra conectar com essa molecada, e aí é o Flow que tá conectando, cara. Pois é, eu acho que lá nos Estados Unidos, o Joe Rogan, quando ele criou o podcast dele, que foi, acho que faz mais de 10 anos já, né? Ele quando ele criou, não era o que é hoje também, né? Foi um formato que foi se moldando. E eu acho que ele foi se moldando através de muito feedback da internet evoluindo, dele aprendendo como comunicador. Então, o formato que a gente vê ali é um negócio bem evoluído já, um negócio muito planejado. Então, eu peguei aquela parada e falei, mano, isso aí o cara desenvolveu algo muito foda, né? Mas ninguém tá fazendo no Brasil, ninguém, tá ligado? Aí eu falei, vamos fazer essa porra. E qual era teu momento ali quando você viu isso? Porque você é uma cria da internet, certo? A única coisa que eu trabalhei na vida foi com internet. Perfeito. E a gente, cara, meio macaco velho da comunicação, que fez rádio e TV, que trabalhou lá nos anos 2000 e poucos, com MTV, com Record... A gente pena pra conseguir entender todo esse mercado, entendeu? E aí, quando eu falo da cria da internet, tá muito nesse sentido, assim, você fez uma baita faculdade, puta frasezinha, hashtag gratidão, mas a faculdade da vida foi a internet, cara. Você tá preparado, né, mano, pra implementar um novo projeto na internet, por exemplo? Pois mas na verdade eu não sabia que eu sabia, tá, sabe? A primeira vez que eu comecei na internet foi de jogo, né? E, eu era um moleque e tal. Minecraft, isso. E eu era um moleque e tal, e mesma dinâmica, eu vi alguém fazendo lá fora, eu falei, quero fazer isso também. Só que aquilo era um negócio muito mais simples do que o Flow é. O Flow é um programa muito mais complexo, entendeu? E tanto que eu passei um tempo da minha vida... Em que sentido? Seja uma câmera só apontando pra você... Jogar Minecraft enquanto eu tô ali, é difícil porque você tem que entender Minecraft e você tem que ser um bom entretenedor durante um tempo, saber conduzir uma história dentro do jogo e tal.
Porque isso não é fácil fazer, mas fazer um Flow podcast é outra parada, é muito mais difícil. Por quê? Diz aí, câmeras... Putz, só a questão técnica é muito mais difícil. Se você não tiver um conhecimento técnico legal, tu não consegue montar um podcast assim ou Flow. Porque você tem que aprender como conectar múltiplas câmeras no PC e gravar isso, e os microfones. O microfone vai onde? Vai na mesa de som. E aí o convidado tem que se ouvir. Como que ele se ouve sem delay? Aí, puta, é um negócio... Total, mano. Nossa, passei por todas essas etapas também, cara. É realmente complexo. E onde você foi aprendendo e pegando essas manhas, assim? Cara, a gente foi testando, errando muito. Eu confesso que eu sou... a parte técnica não é o meu forte. Quem manda mais na técnica é o Jean e o Igor. Quando tem que ficar configurando coisa técnica, normalmente é eles que fazem. Eu sou... ruim nessa parada, tá ligado? Mas que bom que você tem, né, sim, o Jean e o esses Igor. braços, assim, mano. Né? E me conta uma coisa, você falou muito assim, né, de ver lá fora, né, e o podcast pra mim também, a primeira vez que eu vi o Joe Rogan, eu fui entendendo o Joe Rogan acho que na ordem contrária, tá ligado? Eu acho que com o brasileiro tá acontecendo muito isso. A gente não sabe quem ele era, a gente sabe quem ele é. Aí a gente vai descobrindo quem ele era, né? Eu também, exatamente. Ele é, tipo, ele stand-upper, né? Sim, ele é pica lá, né? Você começou a acompanhar o Joe Rogan porque, viu o Solar e falou, tá lá outro cara que gosta de Joe Rogan também. A parede, assim, olha lá o cara. Total, mano. Na verdade, eu só fiz o podcast porque eu tinha parede igual a do Joe Rogan, tá ligado? Foi mais ou menos isso. Mas então você tava acompanhando, quanto tempo faz? A primeira vez que eu vi ele, mano, foi que eu vi ele fazendo podcast, porque eu via ele no UFC, mas a primeira vez que eu vi ele fazendo podcast foi quando o Elon Musk fumou baseado no programa dele. Aí ali, cara, além de eu ver porque o podcast, aí a gente pode aprofundar esse papo, cara. A gente vai indo e voltando, beleza? Beleza, sabe como é que é? Você, mano, sendo um cara de internet, assim, o podcast hoje em dia, ele é uma plataforma muito foda, né, cara? Você não é um youtuber, você não é o televisão que ficou meio estigmatizado de TV aberta e tal, muito popularzão e tal. Você tá no podcast, num ambiente todo, mano, que a galera tá descobrindo ainda, né? Eu acho que o podcast, ele vem pra ser uma avenida de conversação pro jovem de hoje em dia, pra ele entender a vida. A gente tava falando isso antes de começar a gravar. Antigamente, as referências do jovem vinham da música ou dos filmes e tal. Só que hoje em dia, com a internet, você tem a possibilidade de ter conversas entre milhares de seres humanos diferentes entre si e a conversa é algo fundamental, é a base do que construiu a civilização humana, tá ligado? Então, um formato que aproveite algo tão alimentado vai explodir. Ele tanto que deu certo lá nos Estados Unidos, deu certo aqui no Brasil, e eu imagino que dê certo no Japão, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o que tá dando certo agora nos Estados Unidos é o que vai dar certo aqui daqui 1 ano e meio? A gente tem mesmo esse né? Tem, 1 ano e meio, às vezes 2, 3. Eu acho que tem formatos lá que... tem 10 anos e não foram explorados ainda aqui, sabe? Total. E tem formatos que deram certo lá que não vão dar certo aqui também. É difícil, você tem que entender qual é qual. E o podcast foi uma aposta. Foi uma aposta. Mas eu tava bem confiante nessa aposta, pra ser sincero, porque, cara, o Joe Rogan, ele deu papo ali. Ele, durante os podcasts dele, durante várias conversas dele, ele fala sobre o podcast, fala sobre qual que é o pensamento dele, por que ele faz, como ele faz, qual que é o plano dele. Ele deu todo o papo, tá ligado? Total. Ele nunca escondeu qual era a dele. Total. Então, mano, se você pôde observar, você viria que aquilo era legal pra caralho, tá ligado? Mas você vindo, por exemplo, dessa geração do YouTube e gamer também, não tinha muito uma coisa dos vídeos curtos? Não é um puta rompimento do caralho o podcast ser 1h30, velho? Agora a gente senta e conversa, né? Todo mundo tinha aquele mito, né? O jovem de hoje em dia, ele não tem o attention span dele, é super curto. Não dá, é impossível colocar um jovem. É impossível, caralho. É só impossível porque você fica colocando o jovem pra acompanhar algo de 2, 3 horas que ele nem tá interessado, que normalmente são as aulas. Aí você fala, o jovem hoje não tem. Não, o jovem hoje tem a porra da internet. Tem muitas coisas muito mais interessantes que a porra da tua aula ali, entendeu? Exatamente. Total, cara. E o podcast, ele é uma aula, mano. Total. Ele é uma aula pra gente, né? Como a gente tava falando, de às vezes estar na frente de uma pessoa ali, que é uma puta oportunidade. Eu conversei com o Marcelo D2 ontem, tá ligado? Mano, quando que eu ia conversar com o Marcelo D2 na minha vida? O único jeito era se eu ou ficasse famoso no rap, o que eu acho difícil, ou criasse um podcast. Beatbox, tá, né? Imagina? Tipo, ou fizesse um podcast. Olha aí, né, mano? O D2 ontem ali. E aí, como é que foi? Porque você, ô Monark, você ainda tem
O teu podcast, ele é até mais igual ao do Joe Rogan no quesito de que vocês são legalize no Flow. Né? Né? A gente não tem nenhuma ideologia de pauta Emissora, nossa. portal. Não tem nada. É tipo dois caras conversando, trocando uma ideia, o que vier ver, e é isso, mano. Mas tem um ponto de coragem aí, mano. Você legalizar. Assim, falar que fuma, né? Até porque a gente acaba perdendo patrocínio, né? Eu acho. Justo. Sim. Mas em questão de publicidade, de views, não. É, de audiência, depende. Não, eu acho que mesmo com patrocínio, cara, hoje em dia essas coisas estão se rompendo. Tipo, a essa Coca-Cola hipocrisia. nunca vai patrocinar o Flow. Mas a Red Bull talvez patrocine. Exato, tá, cara. Exato. A hipocrisia é bem menor hoje em dia nesse sentido. E aí, como é que foi? D2, o famoso maconheiro de plantão aqui brasileiro, né? Um cara que há muito tempo faz isso. Exato. Ele foi talvez um dos precursores de... Pô, o cara foi preso, né, mano? Por fazer isso, tá ligado? Exato. Por legalizar, né? Exato. Por falar que tem que legalizar. Eu lembro claramente eles no Jornal Nacional ali presos e tal. E aí, como é que foi ali o D2 ontem? Conta um pouco da experiência. Foi muito foda, cara. Tipo, eu confesso que eu sempre conheci o Marcelo D2, eu vi as músicas dele. Deixa. Aquela música ficou na minha cabeça. Carreira solo ali, né? Também, E então, eu conheço ele, mas eu não conhecia tão a fundo a história dele. Então, pô, ter a oportunidade de ouvir a história de alguém que é esse alguém, tá ligado? Total. É uma experiência diferente. Ele é muito transgressor, ele é um cara que tá aí há muito tempo. Sim, ele é rebelde, ele é subversivo, né? Total, cara, total. Não sei se as pessoas têm tão clara essa noção de que esse D2 aí é aquele que era o do Planet Hemp, né? Com aquele Black Power ali gigante. Pois é, exato, né? Ele fez bastante, né, pelo mundo, assim. Hoje em dia eu fumo ao vivo e não dá nada, tá ligado? Então, nunca deu nada? E não... Eles nunca nem desmonetizaram, tranquilo. A gente tá fechando patrocinadores. Mas isso existe um simbolismo aí. Tem um caminho aí, então, que tá se abrindo, que tá se... né? Aí foi um pouco proposital isso mesmo. E eu acho que o Joe Rogan também fez isso lá, sabe? Total. Tudo bem que lá, eu sempre pensei isso. Lá ele tá em um estado onde é legalizado. Pois é, mas ele começou a fumar maconha antes, não lembro, né? Não sei se era em Los Angeles já, né? Mas eu não sei se ele fumava antes de ser legalizado, porque tem 10 anos, né? Não sei se... Pode crer. Mas a medicinal era legalizada faz mais de 10 anos, né? Então provavelmente ele fumava, me dava um migué que era medicinal e foda-se. Mas ele... Você já viu os primeiros programas dele, assim? Já deu uma curiosidade, assim, pra ver? Eu vi um pouquinho, mas era muito ruim. Nossa, eram umas luzes de Natal atrás, assim, mano. Não, e os papos eram ruins também, eram umas paradas nada a ver, tá ligado? Os caras... Mas ele tem uma perseverança que é necessária se ter na internet, assim, né? E no mundo dos podcasts, principalmente, cara. Cara, as pessoas acham que é talento, mas existe um negócio do podcast que é muito um grind, mano. Que é muito um dia após dia. Porque se todo dia você conhece uma pessoa nova e conversa com essa pessoa nova, e essa pessoa nova tem um público, todo dia tem vindo um novo público pra engajar com o teu conteúdo. Então, se você fizer isso 365 vezes no ano, mano, são 365 redes, teias de contatos abertas. Exatamente isso em 10 anos, em 20 anos. Isso é um poder incrível, na minha opinião. E você pensa a longo prazo com podcast também? Longo prazo. 40 anos de podcast aí é o plano. Gênio, cara. Então que bom que eu tô registrando aqui em 2020 o Monark, porque em 2040 a gente vai fazer outra. Não precisa demorar tanto tempo, né? Cara, eu lembro que muito... Quando eu comecei também, mais ou menos na mesma época, alguns meses depois de vocês, teve a morte do Ricardo Boechat. Ricardo Boechat, né? Grande comunicador e tal. Ficou bolado. E um radialista, né? Um podcaster. O diário ali também e tal. E quando ele morreu ali e tal, eu tive muito essa leitura também do podcast a longo prazo, cara. Como são esses comunicadores aí, sabe? Que às vezes eles não são o Boechat não era o Bial no sentido de global e tal. Mas quando ele se foi, cara, você percebia a força que ele tinha, como as pessoas acompanhavam ele, como ele fazia parte do dia a dia das pessoas, tá ligado? Sim, foi uma comoção forte na internet. O Igor era muito fã do Boechat, muito fã. É mesmo? Olha que legal. Sim, ele ficou chateadaço, porque ele falava, inclusive, antes do Boechat morrer. De trazer ele. Total, cara, total. Sim, putz, se tem um cara que eu queria trazer, é o Boechat, caralho. Foda. Mas acontece, né? Isso vai acontecer uma vez que você tem um programa diário ao longo dos anos, né? Pessoas que você gostaria de ter trazido que já não vão mais estar, e pessoas que você trouxe. Que vão morrer, né?
pessoas mais velhas, né? Aham. Verdade, Louco, por né? exemplo, o Rogério Skylab, né? Ele tá mais velhinho, né? Eu acho que ele tem mais uns 30 anos aí com a ciência Pô, que moderna. beleza. Mas Mas tá é velhinho, né? Provavelmente a gente vai ver essa lenda a partir, né? Mas eu acho que acima de tudo também, cara, você vê o podcast como um registro histórico, assim, você se vê registrando conversas, né? O que a pessoa falou aqui, daqui 10 anos ela vai estar pensando diferente. Você vê, você enxerga, assim, o que você tá construindo um registro? Sim, é totalmente um almanaque de personalidades, né, para ser acompanhado eu gostaria que fosse para sempre. E eu acho que tem a possibilidade de ter muitos almanaques. Eu acho que esse formato ele é tão necessário, ele é necessário, tá ligado? Não é questão que a gente precisa de mais programas assim, sabe? Porque eu sou um cara, eu tenho minhas perspectivas, eu não tenho como ter todas as conversas da humanidade, tá ligado? Eu acho que tem que ter pessoas com outros backgrounds, com outras Diferentes nichos, né? E, pô, por mais que eu queira conversar com todo mundo no mundo, eu não consigo conversar com todo mundo no mundo. Então, eu acho que tem espaço e esse mercado já tá evoluindo, né? Se você for parar pra ver, vocês aí é das antigas, você começou lá com a gente, lá atrás, junto com o Poucas, né? Total. Mas agora a gente tem vários outros programas vindo aí. Você tem o Christian Figueiredo, no Eu Fico Louco, que tá vindo e tá dando certo. Que é um podcast? É um podcast, né? Não vi. Você não viu? Não. É igualzinho isso aqui, é igualzinho o Flow. Mesmo? Legal, preciso ver, legal. E ele tá indo bem, tá trazendo, tipo, trouxe lá o Vitão, trouxe o MC Guimê, trouxe os caras fortes, tá ligado? O legal é isso, né? O seu acesso, porque também os acessos que você tem, às vezes não são os acessos que eu tenho, né? Cada um vai ter o seu acesso, né? Exato. 1h30 ali. Isso é uma vertente boa do podcast mesmo. E é por isso que é necessário esse negócio. Porque, porra, programa de TV, vamos lá, senta lá numa mesa muito maior do que essa, luz pra caralho na tua cara, vários caras ali, o diretor ali, uma mina ali conversando, tomando café, e aí... Camarim, maquiadora. Aí é 5 minutos do dia, você tem 5 minutos, o cara tem 5 minutos, aí depois vai pra propaganda, interrompe toda hora, e aí o host, ele tá sempre pensando na parada mais sensacionalista pra falar, pra chamar mais audiência. Na audiência, exatamente. Pô, aí nunca houve a permissão dentro da mídia de se ter uma conversa, pro cara poder extrair realmente o que há de mais importante dentro do outro ser humano, sabe? A verdade, né? Parece que a TV virou essa grande maquiagem mesmo. E parece que lá não se tem conversas de verdade. Por isso que eu defendo muito, e aí queria entrar nesse assunto com você, eu defendo muito podcast na TV. Né? Eu acho que o podcast poderia começar a ocupar as faixas das madrugadas nas TVs. Também acho. Sabe? Como um começo de implementação desse... Qual que é a sua leitura do podcast? O que é um podcast pra você? Olha, pra mim o podcast ele é maior do que o Flow nesse sentido, porque o podcast pode ser milhares de coisas, né? Um podcast, em teoria, é um conteúdo que é áudio e não tem a necessidade do visual. Isso é um podcast. O Flow, ele é audiovisual, mas não tem a necessidade do visual. Mas por isso que eu pergunto pra você, porque o Flow é audiovisual. Isso. O Sistema Solar também é audiovisual. Sim. O Flow tá na Twitch. Exato, Então sua leitura de podcast não é uma leitura de... um programa de áudio. Vai muito além, né? Sim, eu acho que talvez como esse formato de podcast vai dominar, e eu acho que já tá dominando, as pessoas vão começar a associar podcast a isso. A um programa. É um programa, exato. Mas eu não sei se essa era a essência do podcast. O podcast Não era, né? Acho que o Joe Rogan que... Talvez ele tenha tornado, né? Criado isso. Mas eu acho que, tipo, o Arthur Petri, por exemplo, ele tem um podcast que normalmente é ele falando, né? Sozinho, ele não tem um convidado, não é o mesmo formato, é um podcast. Total. Se bem que agora ele é audiovisual também. Eu acho que o que mudou, o Joe Rogan realmente, e você tá certo nisso, trouxe essa parada que não tem por que não ser visual um podcast. Eu sempre digo assim, cara, você vai gravar um podcast, vou gravar. E quem que você vai receber? Vou receber o Monark. Cara, o Monark vai estar na tua frente, ele vai estar na tua casa, mano. Pega um celular, né? Claro que assim, eu entendo que existe aí um mini conhecimento técnico pra conseguir fazer isso, mas que já não é mais tão difícil quanto era lá antigamente. E eu acho que o podcast acaba sendo um lugar onde o youtuber também acaba gostando, porque ele vê imagem, então eu acho que ele acaba abraçando esse público. O consumidor do YouTube, você disse? E o produtor também. Uhum. O produtor fala, pô, posso ter um podcast? É mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, é só o dobrar o que eu tô fazendo aqui. Verdade. Entre aspas, assim, Sim. né?
E aí ele então esse é o lado do youtuber. E o lado do podcaster são essas conversas profundas, cara. Eu acho que é o encontro perfeito. Sim, pra mim esse formato é incrível, mano. Pra mim foi uma revolução cultural. E não é à toa que o fenômeno que o Joe Rogan está nos Estados Unidos é de outro universo. A gente nunca viu um programa tão forte quanto o do Joe Rogan no mundo. O cara já foi cotado a ser o mediador do debate entre o Joe Biden e o Donald Trump. Ele falou, não, tô de boa. Sério que ele foi cotado mesmo? Não, tava tudo certo. Ele falou, não, tô de boa. Ele recusou. E agora ele tá mesmo, né? Com 100 milhões do Spotify. Ele já era milionário antes disso, né? Você chegou a ver já o galpão dele? Chegou a ver a estrutura dele em Los Angeles, lá dentro? Eu vi partes, algumas fotos, mas assim, um tour, mas eu sei que tem academia, tiro ao alvo. Tiro ao alvo de flecha, velho. Tiro de arco e flecha. O cara criou a caverna do homem, assim, pra ele ali. E uma academia, porque ele é, né? Ele é gigantesco, né? Ele é. Imagina, ele faz, eu não sei quantos episódios ele faz por semana. Às vezes é bem variado, né? Mas vocês estão muito nesse ritmo também. Aquele ritmo que você entra na internet e você fala, caralho, mas já tem 2 entrevistas novas aqui no Flow, mano. Caralho, já tem 2 novas no Joe Rogan. Pois é. Eu acho que a gente tá num ritmo mais acelerado que o Joe Rogan, mas ele faz muito mais coisa que a gente, né? Ele tem 3 carreiras picas, né? O podcast é só tipo, ó, porra, eu sou pica no podcast, legal, tá. Mas ele também é um celebrity pica da TV, do reality TV, também do UFC. Ele apresentou reality já. Ele foi, o Sobrevivente, ele que era o mestre de cerimônias lá. Exato. Foi um dos mais famosos dos Estados Unidos. E tem uma treta famosa nessa temporada que o cara vai pra cima do Joe Rogan e o Joe Rogan domina o cara, o cara pro chão, maravilhoso. Pô, você vai se meter... O cara é faixa preta de jiu-jitsu e taekwondo. E amigo de todos, né, mano? Amigo de todos, né? Exato, conhece só os maiores matadores do mundo. Exatamente. Os caras que são pagos pra matar, milhões. Mano, não dá pra acreditar. Mas assim, ele acaba sendo uma referência também na maneira de conduzir, né? Nas conversas. Ele vai além, né, cara, nas conversas. Você ouve ali, você sai transformado ali do Joe Rogan. Essa é a parada do Joe Rogan, né, cara? Ele é muito inteligente e ele é muito autêntico e ele não tem... Cara, ele não vai hesitar em te mandar você tomar no cu se você estiver falando merda, tá ligado? E ele vai mandar você tomar no cu porque você vai fazer o quê? É um fucking Joe Rogan, cara. Ele é blindadão, né, nesse sentido. Ele é blindadão, ele tem o direito, né? Mas às vezes dá merda também, né? Você viu o episódio dele com o Robert Downey Jr.? No Iron Man? Não. Depois assiste, mano. É um episódio muito cringe, mano. Muito, sabe quando você vai conversando, só que quando você fala em metáforas. Você tá falando uma parada, mas você quer dizer outra coisa porque o cara entenda, sabe? E quem tá fazendo isso? O Robert Downey? Os dois ficam nesse joguinho assim, nossa, é um saco. Com um clima tenso ali, né? Com clima tenso, porque o Joe Rogan começa a perguntar da carreira dele, eu acho que ele acha desrespeitoso. Porque o Robert Downey Jr. teve uma carreira ali também, ele foi louco, esse aí deu trabalho. Né? Esse cara é bem loucão. Deu trabalho, né? Ele foi encontrado uma vez dentro de um quarto, apagado de heroína com uma arma na mão. Um quarto que não era dele, ele invadiu durante a noite e capotou dentro desse quarto aí, que era um quarto, sei lá, acho que tinha uma menina dormindo nesse quarto, enfim. Ele não aconteceu nada, mas ele acordou ali, mano. No dia seguinte os pais foram acordar a filha e tava o Robert Downey Jr. caído no chão, mano, com a arma louco de droga, enfim. Vocês na Twitch, como é que funciona? Como é que é? Isso é uma subversão? Acho que vocês foram aí o primeiro podcast da Twitch mesmo, assim, né? Podcast, acho que sim. Eu acho que sim. Podcast. Teve talk shows já lá, né? Tá, ok. O Yoda fez um talk show bem famoso lá. Não lembro o nome exatamente. Mas esse conceito do podcast pra Twitch foram vocês que levaram. Né? Sim, a gente, inclusive a Twitch entrou em contato, o Murilo que trabalha lá entrou em contato com a gente. Antes de vocês irem, ou vocês já estavam lá passando na Twitch? A gente já passava na Twitch, mas ele falou, vamos fechar uma parceria, por isso que a gente fechou. Mas eu não sei, a gente não... Mas você não acha que a Twitch é o grande pulo do gato na história toda, sei, assim? Cara, se não, na real. Eu acho que o YouTube é muito mais visibilidade, mano. Tá ligado? Eu ia te perguntar, YouTube ou Twitch? Em termos de o que dá mais alcance, ou o que eu prefiro? O que você prefere? Os dois, vai. Eu odeio o YouTube. Porque o YouTube tem um relacionamento com os parceiros que é ignorância. Tipo, eles são só ignorantes. No sentido mais fiel da palavra, eles ignoram a gente, tá ligado? Você sabe disso porque você, né? Quantos anos que você... 10 anos, aí eu sempre fui, ignorado, tá ligado?
Os caras têm... Eles são os donos do poder ali, tá ligado? Eles são os mestres do YouTube. The Social Dilemma. Né? Né? Então... Mas o que eu tava falando mesmo? Eu esqueci. Da Twitch ou... Twitch sim. ou... Eu não sei, pra gente... Eu não sei se compensa ser ao vivo na Twitch, porque eu acho que se a gente fosse ao vivo no YouTube, ia ter sempre muito mais gente, sabe? A Twitch é uma ótima plataforma, mas ela é nichada, né? Tem muita gente que não conhece a Twitch. A maioria das pessoas que não são do nicho do gamer, ele não sabe que porra é Twitch. Sim, é verdade. Então a gente acaba capando o nosso alcance nessa parceria. Então é uma parceria que tá sendo pensada, inclusive, aí, né? Mas vai saber, se eles tiverem muito dinheiro pra oferecer, eu continuo. E, mano, cara, outro dia eu vi uma entrevista, entre os meus preparos aqui pra entrevista, eu vi uma entrevista sua com o Igor. Uhum. No Flow. Eu acho que era o Flow 43. Ah, tá, pode crer, sim. Visualmente, você era uma outra pessoa. Eu tava magrinho e tava e todo limpinho, assim, todo cabelinho limpinho, curto, sem barba. Mas eu já tava numa época estranha lá de queria ficar mais clean. Mas eu falei, foda-se, já fico clean, caralho. E aí eu fiquei pensando assim, mano, tô vendo aqui o Monark do programa 43. Em que programa que vocês estão hoje em dia? 200 e pouco. Né? E aí você fala essas coisas também do que você fala e quais são as consequências daquilo que você fala. Que eu acho que é o grande aprendizado de um comunicador. Sim. E aí, quem era aquele Monark, então, que eu vi na entrevista com o Igor? E quem é esse Monark de agora, mano? Quanto que o Flow te transformou nesse último ano e meio, como programa, como comunicador, como tudo, assim? Eu acho que o maior presente que o Flow me deu foi o propósito, cara. Eu antigamente... Naquela época eu tava bem já. Acho que eu tava passando por uma fase psicológica de entender qual que era a minha imagem ali na parada, sabe? Tipo, como que eu queria... E eu tava emagrecendo, tô emagrecendo, tirar a barba, ficar estilosinho e tal. Aí eu comecei a engordar pra caralho. Foda-se, deixa a barba então. Vida de podcaster, né, cara? Cuidem da saúde, os seus podcasters loucos. É difícil, mano. Toda hora tem bebida ali, você tá bebendo na mesa, foda. Mas eu acho que o Flow, ele me deu um propósito de vida. Eu tava muito perdido antes do Flow, sabe? Eu tava desiludido com a minha carreira, eu achava que eu não tinha capacidade de desenvolver um trabalho na mesma magnitude de antes, que a minha carreira ia estar sempre estagnada naquele sabe, naquela zona, que não era a zona que eu já estava lá em... Aí eu ficava nessa, tal, e o Flow foi algo que, porra, tá aí, eu tô fazendo algo na minha vida que eu posso dedicar dia após dia, e eu sei que no futuro eu não vou olhar pra trás e falar, puta... Se arrepender, né? Exato. E ele é bem aceito, é um projeto bem aceito. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é bem aceito no sentido entre os jovens, entre a galera, mas tem grupos ideológicos na internet que odeiam o Flow. Eu entendo o que você quer dizer. É óbvio que tem, porque assistindo o Flow... Mas, cara, na minha visão, assim, é sensacional, cara. É sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, é muito importante mesmo primeiro pra popularização do podcast. Vocês são muito importantes pra popularização do podcast, tá ligado? Pô, a gente quer popularizar essa parada porque a gente sabe que essa parada é o futuro, mano. A gente não quer impedir o futuro, a gente quer acelerar essa porra. Vocês estão inspirando pessoas, tem gente começando a fazer por causa de vocês. Pô, a gente tá emprestando a nossa sala pra pessoas, tá ligado? Ah, é? Sim. Eu vi outro dia alguém fazendo... Quem era? É um moleque, mano, ele é... Mítico? Não é o Mítico, é um outro... O Igão? Também não é... Ah, não, o Arthur Petri. Ele, Arthur Petri. Isso, exato. O Arthur Petri que você tinha falado, é verdade. Sim. Que ele tá sempre gritando ali no... Tá com problema de contato? Não, Acho voltou. Tá. Você quer mais água, mano? Deixa eu pegar mais água pra você. Cara, aceito. Obrigado, mano. E uma coisa que você falou, cara, é muito importante, que é aquele excesso da televisão, né? Do estúdio enorme, do não sei o quê. Você acha que o fato de ser numa casa, independente, ela agrega pra entrevista, né? Total. O cara não se sente intimidado lá, né? Tipo... Pelo contrário, se sente em casa. Total, cara. Eu acho que é importante você ter um ambiente confortável, né? Se bem que o Joe Rogan, ele faz num puto estúdio enorme, né, mano? Mas dele, assim, né, meio que... Que é caseiro também, né? Que é caseiro, E agora ele mudou de estúdio, você viu o estúdio novo dele? Eu vi, ele foi lá pro Texas, né, mano? Eu não gostei muito do novo estúdio, pra ser também sincero. não, cara. Num primeiro momento me lembrou os estúdios da antiga MTV, que eu trabalhei lá há muito tempo, e tinha muito essa coisa redonda e tal, me lembrou muito, a nave espacial, né? Lembra uma nave... Lembra um aviãozão, pica. Do Elon Musk. Do Elon Musk, tá ligado? Pode crer. É meio Tesla, assim, é meio NASA. É bem futurista o negócio. Esses caras todos estão conectados muito nesse lugar aqui, assim, né?
Pois é, né? Você vai dar uma de Xandão, Super Xandão. Tu viu o Super Xandão? A NASA é o inimigo número 1. Mano. Mas eu acho que ele tá certo, em certo ponto. Totalmente. Né, quando eu digo NASA também, eu digo muito a coisa da vida interplanetária, esses rompimentos, assim. O Joe Rogan, ele é um cara bem cabeça bem aberta, assim, né, mano? O cara tomou ácido ao vivo já várias vezes no programa. Mentira. Também. Essa eu não sabia. O programa 666, ele tomou ácido junto com aquele cara lá, um amigo dele comediante, mano, não vou lembrar o nome, um barbudinho, mas... Sim, que faz os programas lá com ele, que fazia junto com ele o tempo que é bem todo, loucão, Uhum. Então, e sempre quando ele vai, bomba lá o podcast, né? Bomba, porque esse cara, ele tem problema com drogas, esse mano que faz, sim. Pode crer, ele usa pode crer. tudo e todas as drogas possíveis. E ele tem uma gangue meio dele, né? Que tem um outro cara também que faz os programas de luta com ele, sabe? Tem o Joko, né? Isso, exatamente. Que foi um ex-Navy SEAL, o cara pica pra caralho. Não, ele tem todo um grupo de intelectuais também, tem o Jordan Peterson, Eric Weinstein, o irmão dele, esqueci o nome, o Weinstein também, o Ben Shapiro, o... Ed Bravo, que é o lutador. O Ed Bravo, verdade. O Ed Bravo já, inclusive... Nossa, tem um com o Ed Bravo, o Alex Jones, mano. Que você acha que eles vão sair no braço, mano. E pior que você não sabe quem que vai ganhar, porque o Alex Jones é gigantesco. É verdade. Maluco, né, cara? E o Ed Bravo fica bem incomodado com a situação, assim. Fica, né? Porque ele fala, mano, isso aqui, as pessoas não fazem isso comigo, porque elas sabem o perigo que eu sou. Sim. Com certeza o Ed Bravo mata o Alex Jones, porque... E o Ed Bravo, pra quem não sabe, enfim, ele é ele era do jiu-jitsu, campeão mundial e tal, e ele hoje em dia tem uma academia chamada 10th Planet. 10, né? 10th Planet. 10º planeta. Que já é todo assim pra esse lado do 10º planeta e tal, e é só de no-gi. No-gi são os jiu-jiteiros que lutam sem o kimono, só com aquela roupa segunda pele, tá ligado? Entendi. Então tem um conceito, mano, tudo meio de cobra, tudo meio Ed Bravo, assim. Esse cara, ele é... E o Alex Jones, que eu acho que é legal a gente falar pra galera, porque pouquíssimas pessoas aqui conhecem o Alex Jones. Alex Jones é o cara do Wars, do... Infowars, né? Infowars. Ele é o maior conspiracionista do mundo, eu diria, né? Ele é banido de todos esses YouTubes e... Não é? Ele sobrevive só da sua própria plataforma. Ele foi, inclusive, banido do PayPal. Eu não sei nem como ele ganha dinheiro mais. Sério que ele também foi banido? Sim. Mano, coitado. Eu acho que é uma puta transgressão da liberdade de expressão do ser humano, na minha opinião. Mas aí Mas é por isso que eu tô fazendo questão de falar sobre esse cara aqui, mano. Faz sentido. Porque a gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que já tá acontecendo lá, que também lá já tá acontecendo esse movimento do... Não é nem aqui nem ali, é aqui no meu site mesmo que você vai ver. O programa é o meu aqui eu vou falar tudo, né? 5G. Pois é, né? Esse negócio de 5G, o que você pensa sobre essas paradas? Eu acredito que você pode... Que ondas transformam o humor de uma sociedade. Existe uma onda de tristeza, uma onda de euforia, uma onda... Então você pode sim ter pontos de distribuição de ondas e a partir do momento que você tiver elas, você pode ter uma nação deprimida, por exemplo. Pode ser. A gente não sabe quais são os impactos de ter um monte de torre bombardeando um monte de sinal diferente que não existia antes, né? Não. Na época dos dinossauros você não tinha nenhum sinal da Terra saindo. E agora a gente tem aqui no bolso. Agora qualquer lugar que você vai, 1 milhão de coisas, qualquer pessoa... Né? Foda, né? É algo a se pensar, né? Eu acho que tem que ter estudos. O problema é que as pessoas só... Quando parece uma hipótese um pouco absurda demais, as pessoas só descartam. Como, abafam, né? Falam, que viagem, que louco. Até mesmo a teoria da Terra plana, né? O Super Xandão foi lá e... Mas você é terraplanista? Não. Bom. Mas o Super Xandão foi lá e defendeu, né? Defendeu? Ele defendeu. Ele defendeu pra caramba. Ele defendeu seriamente a Terra plana. Mas como um acting ou como não, verdade do coração? Como verdade do coração. Tá ligado? É isso. Ele realmente acredita que a Terra é plana. E os pontos dele são bons? Então, os pontos dele não são tão bons. Mas. Tá. mas claro, né? Porque, porque ela não é. Eu acho muito difícil a Terra ser realmente. É que ela é redonda. Só que ela não é esférica. É isso que ele diz, entendeu? A pizza é redonda e é plana. Ele meteu literalmente. Ele falou literalmente isso. Mas eu acho que é legal a gente discutir isso. Porque, mano, qual que é o medo de discutir se a Terra é plana ou não? Porque eu imagino que a ciência esteja do lado da Terra esférica, tá ligado? Claro, mas não tem problema a gente ouvir, né? Acho que a gente não tá nesse lugar do... Cala tua boca aí, essa tua ideia maluca. Por quê? Tá ligado? Deixa o cara falar, mano. Tem muita gente que tá ouvindo o cara.
deixa o cara se expressar. Não é, você não vai esconder o Super Xandão. Ele é o Super Xandão, porra. Perfeito. E aí, justamente nesse lugar, qual que é o teu objetivo ali no Flow como convidados, assim? Vocês gostam, porque eu já vi, também de dar voz pra aquele cara que tá sendo escorraçado naquele momento, assim, né? O Xbox Mil Grau. Mas eles ficaram putos com a gente, sabia? Por quê? Porque a gente... Eles acham que, não que o programa acabou revertendo... Ah, mas aí não é uma questão de vocês? Não, eles acham que a gente não foi justo com eles, tá ligado? E um outro menino também, que era aquele das roupas também, Escudeiro, não é isso? Ah, o Felipe Escudeiro, sim. Inclusive, ele foi pro podcast achando que a gente ia zoar demais o cara. Ele ficou meio calado o podcast todo, assim, meio na defensiva, sabe? E não era essa a ideia. A nossa ideia é, trocar a ideia que for... Tipo, existe uma equação entre a minha alma, a alma do Igor e a alma do convidado dentro de um diálogo. Existe uma equação. E essa equação é única quando, né? E a gente vai descobrir qual é essa equação. Esse é o meu objetivo, cara. Tá ligado? Animal, mano, animal. Vocês têm reunião de pauta? Vocês conversam bastante fora do Flow ou simplesmente... A gente conversa pra caralho, a gente conversa o dia inteiro. Mas no sentido de, tipo assim, sobre o Flow, né? Sim, sobre próximos o flow, caminhos e... Claro, é toda hora sempre pensando em novas ideias, como a gente pode expandir, a gente tá querendo montar a loja, né? E tem que pensar na loja, pensar nos produtos. A gente tá produzindo outros podcasts também, a gente conversa sobre isso. Meu, a gente... Podcast de outras pessoas? Sim. A gente tá legal. produzindo o Podpah, que é do Mítico e com o Igão. E é um podcast de conversa, igual o Flow, basicamente. A única coisa que muda são as personalidades dos apresentadores, né? E eles estão fazendo lá no estúdio do Flow. O Master, que é do Zé Graça e do Vinheteiro, tá rolando também. Que legal, cara. E estão todos indo bem, pô. Tá tudo funcionando. Eu acho que a gente... Como eu tava falando, o objetivo é sempre expandir o podcast, expandir o cenário. Mas vocês têm o objetivo de serem uma produtora aí de podcast, assim, Sim, uma network? Mais uma agência. Uhum. O negócio é, a gente tá em contato com muitas marcas que vêm procurar o Flow e o nosso sistema que a gente criou é um sistema que a gente tem um limite de quantos patrocinadores podem anunciar no Flow. São 4 ou 5 no máximo. Por que esse limite? Porque aí a gente consegue pegar uma bolada só de uma vez de uma marca e eu não tenho que ficar pensando todo dia num merchan diferente novo pra fazer, tá ligado? A marca vai lá, ela assina, faz um negócio mensal, me dá uma bolada pra esse negócio mensal, e é isso. Vocês ficam falando ali durante o programa. E eu tenho um espaço limitado, eu tenho 5 no máximo, senão fica muito longo, fica chato. Milton Neves. Fica exato. Um merchan Neves, né? Exato, fica um merchan infinito. Então a gente acaba chegando empresas na gente que querem anunciar num programa igual o Flow, só que a gente já não tem espaço, ou eles não têm o valor pra pegar a bolada do mês. Você direciona pra onde? Eu direciono pra esses outros podcasts e eu pego uma comissão. Perfeito. E é isso. E como é que você lida, então, com a... Hoje em dia, você tá, mano, no epicentro das redes sociais aí há muito tempo já, né? Assim... Teve um tempo meu que eu sumi da internet. Assim. Por quê? Porque ela tava te fazendo mal, assim? Não, porque eu não conseguia estar presente nela. Por mais que eu quisesse. Por quê? Por causa de trampo, assim? Não. Por causa que... Bom, é uma longa história, mas eu comecei no Minecraft, né? Nos jogos. Aí minha carreira começou em 2010 e aí até 2015... Pauleira, construção. Mas aí, no ano de 2015, eu pirei da cabeça. Muita coisa acontecendo. 5 anos fazendo aquele mesmo conteúdo. E é normal, era mano. correria. É totalmente normal. E aí eu pirei e meio que, não conseguia produzir mais os vídeos. Aí comecei a querer mudar de conteúdo, falar sobre política. E aí quando eu comecei a falar sobre política e outras coisas no meu canal, o meu público foi desengajando. Falou, não quero assistir essa merda. E aí... Eu passei 3 anos onde eu soltava um vídeo e pegava, sei lá, 1% do que pegava antes de visualização. Eu falei, puta. E como você se sentia? Porque a internet tá meio feita pra gente se sentir mal, lixo né? sempre, né? Porque todo mundo é perfeito e tá todo mundo sempre feliz, né? Só você que tá sendo ignorado, ninguém tá... sempre Total. isso. E você nem tá, né? No fim das contas, muitas vezes você nem tá. Às vezes nunca tá, tá, mas, né? Bom... As pessoas podem te ignorar, mas Deus nunca não ignora quem trabalha, tá ligado? Mas eu acho que... Eu não lembro qual era o ponto. No meio desse momento aí de hiato, assim, você ficava assistindo coisas. Sim. Inclusive foi nesse ato que eu conheci o Joe Rogan. Foi nessa parada aí. Mas foi um tempo complicado, assim. Foram 3, quase 4 anos, assim, de me achava um merda. Eu tentei abrir uma produtora e eu queria trabalhar meio que background, desenvolver pra atrás agências. Das câmeras e tal.
Mas aí faliu, investiu uma grana tremenda e simplesmente não reverteu, não deu em nada. Aí, puta, eu falei, realmente, eu dei sorte ali atrás e agora Olha, tudo que caraca, eu tô tentando tá dando errado, tá ligado? E você viu um monte de amigos seu, ou pessoas que começaram ali também com você, virando, tipo... Ah, sim, os ultra top stars, mega... Isso é mais foda ainda, né, cara? Tem que ter, né? Tipo assim, Sim. mais foda no sentido de você... Você vê o que você podia, o que você perdeu, né? é. Onde você podia estar se você tivesse focado mais, né? Sim, aquilo realmente mexe com você, mas... Ainda mais que, tipo, quando você era conhecidão, era todo mundo ligando pra você, falando com você, tal, você era o cara legal, não sei o quê. Aí depois você dá essa morrida... Vai ligar, vai falar com as outras pessoas. De repente não é mais tão fácil. Aí aquilo que você ouvia, né, mano, nas histórias e via, a galera tal, aí você vê que realmente é real mesmo, real, assim, né? Esse Tem interesse, esse meio. Eu entendo, na verdade. Eu não fico nem puto de verdade, porque a gente é um pouco assim também, sabe? Claro. A gente tem o nosso tempo, né? E a gente quer usar o nosso tempo da melhor forma possível. E quando por algum motivo você acha que não vale o seu tempo algo, você não vai dar o seu tempo. Mas acho que o importante é quando você precisa passar por essas 3 fases. É na terceira fase que você aprende, porque você vai, entra no meio, aí todo mundo é teu amigo. Aí você sai meio do rolê, aí já meio que ninguém é teu amigo. Aí quando você volta, já todo mundo também quer meio volta. Mas aí você já entendeu. Você já entendeu, sabe, Aí cara? você já tá, beleza, vamos ser amigo. Isso. Você já tá mais se preocupando com você também, menos com a galera e pertencer ao grupo de todo mundo. É pau no cu de grupo, mano. Mano, bem nesse lugar, Pau no cu assim, de grupo. né? Grupo é sempre. Grupo é a merda da política hoje em dia. É 2 grupos gigantescos, enquanto que o grupo maior ainda só toma no cu. Exatamente. Agora, tretas e polêmicas aí dentro do Flow. Você já se meteu em algumas, assim? Como é que... Eu acho que dentro do Flow, não. Uma vez eu falei que, porra... Ser cancelado, essas paradas de ser cancelado. Toda hora. Eu sou cancelado, né? Toda hora, mas é mais no Twitter. E como é que fica teu dia quando você é cancelado? Caguei massa. Ficou, opa, ótimo, aumentou o engajamento aqui. Não vou pegar view pra caralho, eu sei que dessa vez vai pegar... Eu caguei, eu realmente, hoje em dia... Você consegue... Não, hoje em dia eu surfo no ódio, assim. Eu às vezes... Eu me seguro pra não provocar, só pra não parecer aquele cara chato. Debochado, né? Que quer ficar surfando no ódio toda hora, mas eu falo o que eu penso. E na hora que der um ódio, dar um backslash, pau no cu, eu vou surfar nessa porra. Segue, né? O ódio só funciona. O cancelamento ele só funciona se você concorda com ele, tá ligado? Aí você vai se deixar cancelar, mas... Claro, E aí você vai ficar cancelando outras pessoas também, né? Sem jamais tentar entender o lado do outro, assim, também. Eu acho que cancelar os outros, assim... Eu acho que se o cara for um cuzão, entendeu? E ele for uma pessoa de má índole, a vida vai foder ele. Não precisa a gente cancelar ninguém, tá ligado? E você acha que com o Flow você pode ajudar a galera a não ser cancelada? Ou a gente acabar com essa cultura aí, mano, de cancelar. Né? Porque em algum momento a gente vai ter que começar a falar assim, já tá meio falando, né, galera? Vocês entendem que... Mas eu acho que já a cultura do cancelamento é bem menos forte do que era antes. Você acha? Eu acho. Mas 2020 foi o ápice dessa cultura. Eu diria que foi 2019, né? Você acha que foi 2020? Eu acho, sim. Porque a galera ficou muito em casa aí por causa dessas coisas. Entendi. Virou um... Verdade, né? Não pensei virou uma coisa fácil, assim. Né? Eu acho que esse negócio do fica em casa, ele conversa com a cultura do cancelamento, de certa forma. Porque é uma parada de tipo, opa, quem manda sou eu decidi que vocês vão ficar em casa. E você usa muito rede social? Você fica o dia inteiro você é um cara que tá o dia inteiro ali na rede, assim? Cara, às vezes eu me pego muito tempo nas redes, mas não, eu gosto de jogar muito. O que você joga? Dota, cara. Dota? Dota, Pô, não conheço Dota. Conhece League of Legends? Sim. Então, o Dota é o pai do League of Legends. Veio antes. Veio antes, é o mais antigo. Que legal. E você faz Twitch com esse... Cara, eu fazia um tempo atrás, anos atrás. Hoje em dia eu não quero... O jogo voltou a ser meu hobby, tá ligado? Isso é uma parada que... que pra mim é muito bom, sabe? Eu tinha perdido isso. Eu não conseguia mais jogar por prazer. Mas é legal ouvir isso, cara, porque assim... O videogame muitas vezes também ele dá uma cagada na nossa cabeça também, assim, né, cara? Com certeza, né? Eu jogo FIFA e eu entrei numas ali tem um modo ali que é pago com dinheiro real, Ultimate Team. Tô ligado.
O Magalzão disse que deixou uma geladeira cara nessa parada. Não é legal, velho. Pra saúde mental não é legal. Você deixa uma geladeira cara e o que você tem no fim das contas na sua sala não é uma geladeira cara, porque eles te mandam uns packs zoados, entendeu? É uma geladeira ruim. Sim, os jogos eles são bons nisso, né? Eles são ótimos em fazer você querer comprar, né? Pô, mas cara, dinheiro real em jogo, mano, pra um jogo que vai zerar depois de um ano, porque ele zera depois de um ano. Você gastou dinheiro e ele vai zerar no fim de outubro, ele zera, mano. É verdade. Pelo menos no Dota você gasta dinheiro, mas fica pra sempre. Fica pra sempre. É online, né? Então, isso é um roubo, mano. Também acho. Cara, entendeu? E acho que é por isso que a indústria dos games tá do jeito que tá também. E aí você vê que eles não dão mais bola pra modos que não tem dinheiro investido. Eles dão bola realmente em evoluir o modo que tem grana investido. Sabe? É foda. É uma merda. Não existem mais inovações mais. Agora, mano, qual que é o teu convidado dos sonhos? É o Neymar? Eu vejo você pilha. Imagina o Neymar. Cara, e eu acho que ia ser assim, eu acho que o Flow Podcast é muito Neymar. Porra, o Neymar no Flow ia ser o evento do século, mano. Tinha 153 mil pessoas vendo o Xandão, Super Xandão. Não, ele, cara, ia parar, mano. Ia ser muito legal. Imagina, então, seria muito foda. Mas eu acho que vai vir só quando ele quiser muito... Vai ser no dia certo. Até o próprio Whindersson Nunes, a gente vive chamando, ele fala, quando? Quando? Porra, você que decide, caralho. Eu vou te obrigar a vir nessa caralho. Total. Mas eu acho que o Neymar é muito conectado com essa molecada das batalhas de rima, do funk, sabe, ele joga dos CSGO, games, né, exatamente. direto. Tava fazendo uma live na Twitch, inclusive, no mesmo dia que a gente tava fazendo o Super Xandão. Por isso que eu acho que tá um sim aí dele virar e falar, quer saber, mano, eu vou lá. Imagina, seria muito foda, cara, seria muito foda. Lá, né? Lá, porque tem que ser lá. Tem que ser presencial, tem que ser, senão não rola. E ele tá na França, né? Se ele fala, faço, mas por call. Cara, eu acho que a gente ia falar pra não, mano, vamos presencial. Se pá, a gente ia fazer que dia, isso. Né? Dizer pro Neymar assim, pô, valeu, mano. Não, realmente. É porque, desperdiçar, pra mim seria desperdiçar a chance, tá ligado? Eu tentaria convencer ele a fazer presencial. O Flow nasceu e ele é um podcast, até na pandemia eu tava comentando isso com você antes. Vocês foram ali bateram muito firme no sentido do que vocês queriam e acreditavam como conteúdo, que era pessoal mesmo, e vocês continuaram pessoal ali, como muitos programas de TV continuaram pessoal. Programas, o Neto continuou, e os programas de jornalismo ali, né? Globo News ali, estavam todos ali. Eles eram amigué que jornalismo é a função essencial. Exatamente. Né? Flow também. Tamo nesse migué aí, mano. Se eles podem, nós podemos. Exatamente. E qual que é o melhor convidado que vocês já tiveram, assim? Quem que é a entrevista que mais chamou a atenção? O Gaules eu acho que é o mais icônico de todos, tanto que é o mais visto, sim, disparado. Porque a história dele foi muito emocionante, ele é um grande storyteller, sabe? Ele sabe o passo a passo pra ir levando você na parada. Não tem como não chorar assistindo aquela porra, tá ligado? Eu chorei ao vivo. Se você assiste de novo, você chora de novo. É uma merda. Acho que esse aí foi com certeza... Mas teve vários ali. Acho que todos os flows pra mim eu gosto bastante. É raro os flows que... Não curtiu, tem um que você não curte, né? Acontece, né? Porque às vezes o cara não entende muita proposta ou sei lá... Como você se prepara pras entrevistas? Você... Não me preparo. Não se prepara? Não você não tem ali Não tem. Caderninho, um estudo ali? Não faço nada. A gente vai... Cara, eu me sinto nu se eu entro assim num... Mas às vezes eu fico assim, caralho, eu devia estudar um pouco. Tipo assim, mano, será que não vai... Você não tem medo de não ter mais o que falar com a pessoa, assim? Eu tenho um pouco, mas até hoje, às vezes acontece, mas aí o Igor vem e me salva, Justo, tá ligado? Vocês estão numa dupla ali também, a dupla funciona muito bem nesse sentido. Como é dividir com o Igão? É legal, o Igor é um cara super tranquilo, é super gente fina. Eu acho que o Flow funciona bem porque nós dois, porque há essa sinergia boa. Acho que um programa desses... Tem que ter uma boa sinergia, assim. Sim. Porque... Tem muito de uma hora vai uma hora vai outra. Tem muito de respeito entre os dois que tem que rolar pra ter uma boa conversa. Senão não rola, sabe? Então é isso. Então o Igor foi um ótimo parceiro. Ele é bem diferente de mim em muitas coisas, o que é bom. Por exemplo, quando eu vi os caras que vêm falar de futebol, mano, fudeu. Você é zero futebol. Eu tô nem aí pra futebol, quero que se foda, que são 11 caras quando atrás de uma bola. Não é uma parada que me pega. O Igor é o próprio flamenguista. Ele é flamenguista raiz, o cara curte o futebol na mesma. Então ele supre muito
um background que eu não tenho. E talvez eu supra um background que ele não tenha em outros momentos. Então, a nossa parceria funciona bem, assim, nesse Não tenha sentido. dúvida, cara, não tenha dúvida. Eu, por muitas vezes, quando eu faço aqui o podcast, eu gosto de receber podcaster porque podcaster já sabe qual é o clima de um podcast. Então a conversa realmente ela vai, tá ligado? Agora, muitas vezes, cara, a parte ruim, às vezes, de estar sozinho no podcast é que às vezes você recebe uma pessoa que você não conhece, o papo vai ter que ser não sei o quê. Mano, você tem que dar tudo, tá ligado? Comandar aquela parada. Se você... E eu sempre penso, cara, eu acho que se eu tivesse um outro podcast, eu ia querer fazer com os brother pra não ter que me preocupar com isso aqui. Imagino, Pra mano. poder entrar mais como você também, assim, mais solto, mais, sabe, mais tranquilo. Putz, é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil fazer com uma dupla. Mas existe um negócio legal em fazer sozinho o podcast, assim, sabe? Aí é uma experiência muito mais pessoal, né? Sim. Querendo ou não, você tem que dividir o espaço com o seu parceiro ali, né? Perfeito. E a conversa, ela não vai ser do jeito que você quer, né? Não seria com o convidado, porque o convidado tem o seu input, né? Sim. Mas Mas você conseguiria encaminhar muito mais do que... eu acho que é outra conversa, tá ligado? Eu acho que é outro programa, inclusive. Outro programa, exatamente, cara. Exatamente. Por isso que o podcast aí, quem estiver escutando, assistindo a gente, o podcast é isso, assim, né? Essa pluralidade de formatos, assim, você pode ser... E aí eu acho que quando eu te perguntei como você vê o podcast, é porque, cara, no podcast você pode ser pode fazer o que você quiser, mano. Eu gosto de terror. Vai pro terror, dá pra fazer muita coisa de terror no podcast, suspense, todos os gêneros que você gostar. Tudo. O podcast é a nova fogueira, mano. Cara, foda. Eu vou fechar com essa frase. Beleza, Vou fechar com essa frase. Rapaziada, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Eu fiquei muito feliz, Monark. Eu gosto pra caralho do Flow, mano. Valeu, mano. Fico muito feliz de ver, porque eu sou também um entusiasta do mercado do podcast, sabe? Eu quero ver o podcast crescendo. Tu foi um dos caras que captou essa parada antes de todo mundo ali junto com a gente foi cara. muito junto aí, Sim. cara. É louco de pensar que em 2018 as nossas mentes estavam viajando mais ou menos no mesmo... O mesmo universo. né? universo. Veio ali o podcast, mano. E eu acho que a gente acabou falando, cara, tá aí um lugar onde eu seria feliz fazendo isso. Exato. Essa é a pira mesmo. O negócio é ser feliz mesmo. Tesão de fazer a parada tal. Fazia muito tempo que eu não encontrava, mano, fazendo podcast. Eu também. Na internet eu tava desiludido. Que bom, cara, que tu encontrou. E você também, mano. Sim. Que legal, que legal. E de ver que realmente o podcast, ele te engrandece como pessoa, assim. Então fica todo mundo ligado. Esse foi mais um Sistema Solari. Tem a Academia Podcast, falar aqui no nosso curso também. Se você quiser fazer aí o seu podcast, procura lá Academia Podcast, que a gente te ajuda, tá bom? Monark, valeu, mano. maninho. Eu que agradeço. Obrigado, prazerzaço, tá? É nóis. Valeu, boa volta com o monociclo. Ah, Tchau, rapaziada, valeu.